Meus irmãos, coloquem-se em pé, por favor. As crianças até 12 anos estão liberadas para o culto infantil. As crianças até 12 anos estão liberadas para o culto infantil. Por favor, abra sua Bíblia em Abacuque. Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Todos acharam? Assim diz a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Vou ler uma vez mais. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira, lembra-te da misericórdia. Coloque essa mão no seu coração e repita assim comigo. Senhor Jesus, fala comigo, que eu possa querer mais de Ti, que eu possa estar insatisfeito com o que estou vivendo e possa querer mais, porque por mais que eu já tenha muito, sempre há mais do Senhor na minha vida. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Quem for salvo, sente dando glória a Deus e aleluia. Nós estamos na casa de Deus. Não é errado falarmos que o crente tem 2 ouvidos, porque todos nós temos. Mas nós temos 2 ouvidos por um motivo, se pode dizer, espiritual. Com o ouvido nós ouvimos a voz de Deus e com o outro ouvido nós ouvimos o clamor do mundo. Com o ouvido nós ouvimos a profecia e com o outro ouvido nós escutamos o clamor daqueles que estão perdidos. Por essa razão nós precisamos aprender a discernir os tempos. O que significa essa expressão, discernir os tempos? Entender o tempo que estamos vivendo. Nós não podemos achar que aquilo que se passou pode ser aplicado hoje totalmente ou completamente, porque não dá. E também nós não podemos achar que aquilo que foi vivenciado no passado perdeu-se o seu valor. Precisamos aprender a discernir os tempos. E de acordo com a história do mundo, nós podemos dividir a idade, como pode dizer, moderna, em 3 grandes períodos. O pré-modernismo, ou a Idade Média, que era uma sociedade centralizada em Deus, onde o centro social eram as paróquias. Há um segundo período, marcado inicialmente pelo Iluminismo e Renascimento, que é o que é chamado de Era Moderna ou Modernidade. A modernidade, onde tem 4 grandes fundamentos e pilares. A modernidade está firmada no progresso, na ordem, na tecnologia e na racionalidade. Só que após a Segunda Guerra Mundial, o mundo percebeu que a tentativa de buscar êxito através desses 4 pilares caiu por terra. Porque usou-se a tecnologia, a ordem, a racionalidade, a fim de matar pessoas. Isso não tem razão alguma.
E então iniciou-se o que é dito na sociologia como modernidade tardia. Eu discordo do termo pós-modernidade. Eu prefiro modernidade tardia ou modernidade líquida. Obrigado, meu. Porque essa sociedade que nós vivemos é marcada por essa liquidez. As relações humanas são marcadas por essa liquidez. Antigamente as pessoas passavam horas na casa umas das outras. Hoje elas conversam pelo WhatsApp, não é? As relações são tão líquidas que os casamentos se dissolvem e evaporam-se rapidamente. E essa modernidade está marcada por 3 características. A secularização, que é tirar Deus da vida pública. Além da secularização, ela está marcada pelo relativismo, onde não há absolutos. E um terceiro, que seria a subjetividade, onde as pessoas olham para umas para as outras e se veem como ilhas, onde não precisam dos demais para viver uma vida plena. Sociedade do cansaço, sociedade do espetáculo. E o que Abacuque nos ensina sobre a necessidade de vivermos um avivamento? Um avivamento para pós-modernidade, para modernidade tardia ou líquida, como você entender. Nós entendemos que o avivamento mexe nas nossas afeições, na nossa afetividade, no nosso ego, no mais profundo que há em nós. Perceba como são as propagandas de carro. Antigamente você via o Fiat 147, falava que era um carro bom, estável e com as rodas que funcionavam perfeitamente bem. Hoje em dia você vê a propaganda de uma Tracker, de um Corolla, de uma Hilux. Parece que a vida da pessoa muda quando ela entra no carro, não é? Ela fica mais bonita, mais alta, mais cheirosa e por assim vai, porque ela mudou de vida porque entrou no carro. Isso é uma marca da afetividade. Os cultos hoje são cultos marcados pela experiência, pelo sentir. E então apagam as luzes, colocam luzes de fumaça, luzes coloridas, e só uma luz que é focada no centro da pregação. E as pessoas se enchem de êxtase, afetividade. E qual a resposta de Abacuque para nós, quando falamos de avivamento? Não existem métodos para que ocorra um avivamento. O avivamento não pode ser planejado, agendado, não. O que Abacuque nos ensina é que, ao invés de nós buscarmos métodos para enchermos a igreja, nós temos que dobrar os joelhos e entender que Deus faz a igreja encher. Ao invés de buscarmos métodos para falar como arrebatar jovens, crianças, adolescentes, nós dobramos nossos joelhos e dizemos: Senhor, só o Senhor pode fazer tal obra. Ao invés de nós buscarmos métodos, nós temos que entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do pecador. Então, avivamento não pode ser planejado, agendado, mas o avivamento é algo que nós precisamos buscar, e se Deus quiser, Ele assim faz. E Abacuque profetiza aproximadamente no ano 600 antes de Cristo, sendo ele contemporâneo de Naum, contemporâneo de Jeremias, onde eles profetizavam sobre a vinda de um reino que iria causar opróbrio e desgraça ao reino de Judá, ao reino do sul. E Abacuque profetiza, diferentemente dos outros profetas, Abacuque não fala o que Deus tem para o povo, mas Abacuque fala do povo a Deus. Ele não fala aquilo que Deus tem para o povo, mas ele faz reclamações do povo a Deus. Não é como Elias, que conclama o povo ao arrependimento. Não é como Amós, que fala da desigualdade social e como Deus se agrada disso, como Deus não se agrada disso. Não é como
Isaías, que fala de profecias messiânicas. Não é como Malaquias, que fala sobre o falso culto, não. Abacuque fala da reclamação do povo até Deus. Ele reclama o que o povo está dizendo a Deus. Ele não faz um diagnóstico da doença do povo, mas ele tenta entender o médico. Então podemos dividir este livro em 3 grandes partes. Primeiro, Abacuque vê uma sentença, onde Deus subjugará o reino do sul. A resposta dele não é uma boa resposta, porque Deus fala: eu não vou livrar vocês dos caldeus, não vou. Vocês vão para o cativeiro. Há um segundo grande passo para entendermos a narrativa de Abacuque, é que mesmo em meio ao caos, o justo viverá pela fé. Mesmo no meio do opróbrio, do cativeiro, o justo viverá pela fé. E há um terceiro e último passo e processo dessa revelação de Abacuque, que é o que eu gostaria de pregar hoje. Abacuque começa o seu livro chorando, mas ele termina o livro adorando. Ele começa o livro reclamando, mas ele termina o livro exaltando. Ele começa com lágrimas de terror, mas termina com lágrimas de alegria. Ele começa perguntando por quê, e depois ele termina entendendo o porquê. E Abacuque diz em oração: ouvi a tua palavra e temi. Para vivermos um avivamento, precisamos entender algo simples. Só existe um meio de buscarmos avivamento: através da oração. Só conseguiremos viver um avivamento se nós orarmos ao Deus do avivamento. Para orar a Deus não é uma petição que você faz: excelentíssimo Senhor Deus, não. Basta você entrar no seu quarto, trancar a sua porta e falar com Deus em secreto, Ele vai te ouvir. Não há formas para falar com Deus. Falamos com Deus da maneira que nós sentimos prazer em falar com Deus. Segundo, a palavra. O avivamento não vem pelo louvor. O avivamento não vem por jejuns. O avivamento acontece quando Deus fala a palavra. Prova disso é o Salmo 119. O salmista diz: vivifica-me pela tua palavra, vivifica-me na tua lei, vivifica-me nos teus juízos, vivifica-me nos teus estatutos. Ezequiel 37, Ezequiel: poderão viver estes ossos? E ele responde: tu sabes. Aí Deus fala: Ezequiel, profetiza, fala a palavra. Nós não precisamos de nada como centro da pregação que não seja a palavra de Deus. Martim Lutero é perguntado, depois da grande reforma, como ele fez aquilo, e a resposta dele é a seguinte: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Não foi eu que fiz, mas foi o Deus da palavra que gerou vida ao que estava morto. Quando o avivamento acontece, o teor da mensagem muda. Não falamos de nós, falamos de Deus. Não falamos para nós, falamos do que Deus fez em nós. O teor da mensagem muda. A ortodoxia muda. A ortopraxia muda. Nós mudamos. Não dissociamos doutrina de piedade, mas abraçamos a doutrina em piedade. Muda-se o teor. E Abacuque ora dizendo: ouvi a tua palavra e temi. E ele começa o pedido dizendo:
aviva. O que não é um avivamento? Um avivamento não é um programa agendado da igreja, como nós vemos em cartaz, noite de avivamento, tarde de avivamento. Não, isso não é avivamento. Avivamento não é uma agenda da igreja. Avivamento não é uma mudança doutrinária. Avivamento não é uma mudança litúrgica. Avivamento não é uma eclosão de dons, onde um profetiza, outro interpreta. Não, isso não é avivamento. Avivamento não é a super espiritualização da igreja, onde o povo fala que vê anjo, tal. Isso não é avivamento. Avivamento não é uma busca por evangelização, porque quando há avivamento, o pecador vem à igreja, não é a igreja que vai ao pecador. Isso são consequências do avivamento. As pessoas virem à igreja, pessoas terem visões, sonhos, profecias, eclosão de dons espirituais, espiritualização do crente. Isso é consequência do avivamento. Mas o que é então um avivamento? O avivamento é uma vinda soberana e extraordinária do Espírito sobre alguém ou sobre uma localidade, em resposta à oração dos fiéis, mudando a sua intelectualidade e a sua compreensão de quem Deus é, gerando transformação no ambiente a qual Deus se manifesta. O que é avivamento? Avivamento é uma vinda soberana. Irmãos, eu ainda não descobri um jeito de como tentou os tempos atrás, de guardar vento. Não dá. Não dá para guardar vento. E a Bíblia diz que o Espírito é como um vento, e ele sopra onde quer, do jeito que quiser, na hora que quiser, e em quem quiser. O avivamento não é um programa agendado, mas é uma vinda soberana. De repente do céu veio um som, de repente, na hora que ele quis, da forma que ele quis, sem pedir permissão, o Espírito entrou e houve o Pentecostes. Uma vinda extraordinária. Avivamento é uma intensidade. Nós sabemos que a salvação na igreja, nós sabemos que há dons espirituais na igreja, nós sabemos disso tudo. Mas quando há avivamento, isso é de modo extraordinário. São os bordões entrando na igreja. É como aconteceu na Inglaterra através dos irmãos Wesley. Eles pregando na praça, e de repente as multidões entravam para ouvir eles falarem. Como aconteceu em Spurgeon, pregando, e de repente multidões de pecadores iam entrando na igreja. Como aconteceu com Billy Graham, onde ele pregava e 15 mil almas, 20 mil almas eram convertidas ao Evangelho. Então uma vinda sobrenatural e extraordinária do Espírito sobre alguém ou sobre uma localidade. O avivamento vem sobre crianças, vem sobre jovens, sobre adultos, sobre idosos. O avivamento vem sobre quem Deus quiser. E eu abro um parêntese aqui e digo: não se espante se de repente uma criança for tomada em profecia. Não se espante se uma criança começar a profetizar, porque quando o avivamento vem, não pode ser controlado. Vem sobre uma localidade, sobre alguém, gerando transformação na mente e no procedimento. Avivamento muda a nossa cognição, mas também muda a nossa forma de viver. Não há avivamento sem santidade. Não há avivamento sem santidade. Além disso,
Ele vem e transforma o ambiente a qual ele está. Transforma. Nós vivemos numa cultura onde nós interpretamos a igreja e o mundo de 4 formas. Primeiro, o dualismo, onde a igreja e o mundo são colocadas uma de lado da outra, dizendo: não se relacionem, não se relacionem. Há uma segunda forma, onde a igreja impõe ao mundo, dizendo: faça isso, faça aquilo outro. Há quando o mundo abraça a igreja, acontece o mundanismo. Mas é o quarto e último, quando a igreja, pelo poder do Espírito Santo, transforma o mundo. Isso é avivamento. E ele vem, esse avivamento vem sobre a igreja, causando transformação, mudança. Uma mudança que não pode ser alcançada pela religiosidade. Uma mudança que não pode ser alcançada pela intelectualidade. Mas é uma mudança de dentro. Que vem de dentro e se espalha por toda a localidade. Mas Abacuque diz: aviva, ó Senhor. O avivamento é uma mudança de percepção de quem Deus é. Não achamos que Cristo é o nosso talismã, onde nós falamos em nome de Jesus e algo tem a acontecer. Não. O avivamento é uma nova percepção sobre quem Deus é e sobre o que Deus faz. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos em Abacuque. E Abacuque deixa muito claro para nós sobre o que é essa mudança de percepção. Ele entende que o Senhor do capítulo 1 é o Senhor do capítulo 3, mas ele muda isso através do avivamento. E olha o que ele diz para nós a partir do versículo 3. Deus veio de Temã e o santo monte de Parã. A glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E seu resplendor era como a luz, e os raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele há a peste, raios e fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou, separou as nações, os montes perpétuos foram esmiuçados, outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios o Senhor que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, contra o mar foi o teu furor, para que andasses montado sobre os teus cavalos e sobre os teus carros da salvação? Descoberto se fez o teu arco, juramentos feitos às tribos, uma palavra segura, tu fendeste a terra com rios, os montes te vieram e tremeram, a inundação das águas passou, deu abismo a sua voz, levantou as mãos ao alto, sol e lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, e o esplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste os teus próprios cajados, eles me acometeram tempestuosos para espalharem, alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com cavalos marchastes pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim,
descansa eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que destruirá. Aí ele chega à conclusão dizendo: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Abacuque começa o seu livro perguntando a Deus: até quando, Senhor? E termina o seu livro dizendo: mesmo que tudo que eu esperasse não acontecesse, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Abalagande relemanda garacergia. Jesus, que nós possamos lhe conhecer acima das circunstâncias, que nós possamos te servir, mesmo que o não bata a nossa porta, que nós possamos te adorar, mesmo com as frustrações do dia a dia, porque nós nos alegramos e exultamos o Deus da nossa salvação. Abacuque não pede a mudança de circunstâncias, não. Ele diz: Deus, que eu possa lhe ver, apesar das circunstâncias contrárias, que eu possa te sentir, mesmo que nada aconteça do jeito que eu queria, que eu possa te louvar e te adorar. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Devemos ter em mente de que a igreja tem dono. Não foi eu que morri pela igreja. Não foi pastor Amisael, algum dos pastores, não. Somente aquele que morreu por ela, que deu a vida por ela, que se entregou ao vilipêndio, que se entregou ao sofrimento, pode dizer: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. O ministério do Guará tem dono. O ministério do Guará pertence ao Cordeiro Imaculado, que morreu na cruz, mas que virá uma segunda vez como um leão para rugir sobre as nações. Esta igreja tem dono. A nossa vida tem dono. Eu não sei você, mas eu sinto Deus pertinho de mim aqui. Ele é o dono da igreja. Ele é o rei. Me recordo de uns tempos atrás, não está no script, mas quando nós entendemos que nós somos dele, ele é nosso, muda as coisas. Em meados do ano de 2018, um pastor virou para mim e falou: Aaron, eu gostaria de fazer uma proposta para você. Qual, pastor?
E ele falou: ora, eu gostaria que você se candidatasse a deputado distrital, você tem um perfil. Eu olhei para ele e falei: o senhor tem certeza disso? Ele falou: eu tenho convicção que você tem um perfil. Você vai ser o nosso nome na Câmara Distrital. Eu olhei para ele e falei: pastor, eu posso lhe responder da forma que eu penso ou de uma forma mais suavizada? Ele falou: fala do jeito que você pensa. Eu olhei para ele e disse: eu acho que os seus olhos estão cegos e sua vida espiritual está seca, porque eu não nasci para representar o Estado, eu nasci para ter cheiro de ovelha, eu nasci para ser pastor, eu não nasci para representar o Estado, eu nasci para representar o céu. Eu sou dele e ele é meu. A obra é dele. Ele chama quem quiser, quando quiser, da forma que quiser, porque ele é o dono da igreja. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Todos os avivamentos na história foram anteriormente vivenciado pelo povo uma grande fragilidade espiritual, uma grande queda espiritual. Quando Joel fala sobre os dias vindouros que aconteceu em Pentecostes, Joel estava vivendo naquele tempo um opróbrio, um problema, uma desesperança. Por isso Abacuque diz: no meio dos anos, porque Abacuque sabia que o povo iria para o cativeiro, mas ele diz: no meio dos anos, porque o cativeiro não pode fazer um adorador parar de adorar, um cativeiro não pode fazer o pregador parar de pregar, o cativeiro não pode fazer alguém que louva parar de louvar, porque o cativeiro não dita a nossa espiritualidade, mas nós estamos ataviados em um Deus que, apesar do cativeiro, está presente em nós. E perceba o progresso da revelação em avivamentos. Nós chamamos de avivamentos 5 grandes atos ao longo da história da igreja. Primeiro deles, reformas veterotestamentárias, por exemplo, Josias. Segundo, derramamento do Espírito no Novo Testamento, Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 16 e por assim vai. Reformas ao longo da igreja, Martim Lutero viu um avivamento ali. Derramamento do Espírito na Europa, nos Estados Unidos, no século 18, e conversões múltiplas no campo missionário. Mas eu acredito que antes da vinda do Senhor, haverá uma eclosão espiritual na igreja, onde a igreja irá testemunhar como nunca testemunhou. Seremos testemunhas fiéis, onde Moisés reclamaria dizendo: porque eu não vivi o que a igreja pode viver. O que João Batista poderia dizer: porque eu não vi tantos batismos assim. O que está reservado para a igreja antes da vinda do Senhor é algo abrupto, é como um vulcão que entra em erupção e começa a escorrer de cima para baixo, e por onde ele passa, ele vai queimando. Isso é o que está reservado para a igreja. Mas perceba algo simples aqui: avivamentos ao longo da história são marcados em 3 locais, especificamente no deserto. Em avivamento é o progresso inverso, ele sai do menor para o maior. Acontece primeiro numa casa, em João 20, onde os discípulos recebem parte do Espírito.
uma casa em Atos 2, onde todos que estavam assentados foram batizados com o Espírito Santo. Em Atos capítulo de número 8, onde a cidade de Samaria foi tomada pela glória de Deus. Em Atos capítulo 10, quando Cornélio e toda a Judéia conhecem o Evangelho. Mas, quando Paulo está pregando em Éfeso, a Bíblia diz que toda a Ásia, toda, foi marcada pelo Evangelho. Percebe o progresso? Um deserto, um campo, uma cidade, Jerusalém, agora uma casa, outra casa, uma cidade e todo o continente. Mas há um fio condutor que liga essas histórias. E Jesus é este fio condutor. Onde ele está em Lucas capítulo 4, ele abre o rolo da escritura e lê o que está escrito em Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, e Ele me ungiu para dar vista aos cegos, libertar os pobres da vista, fazer milagres e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Cristo inaugura o seu reino, Ele está dizendo: a partir de hoje, todos têm acesso a viver o sobrenatural. Não são mais profetas, não são mais sacerdotes ou reis, todos podem ser cheios do Espírito Santo. Pedro está pregando em Atos dos Apóstolos capítulo 2, e ele olha para aquela multidão que está ouvindo o Evangelho e diz: esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: não apagais o Espírito Santo. No meio dos anos, no meio da pandemia de Covid-19, nós podemos viver um avivamento, se Deus assim permitir. E ele fala que no meio dos anos deve ser notificado isso. E como notifica-se? Através da presença de Deus no seu povo. Deus chama pecadores para falar a pecadores. Deus chama cegos para dar vista a cegos. Deus chama surdos para falar o Evangelho a outros surdos. Ele chama mendigos para falar onde tem o pão. Ele chama sedentos para falar onde tem água. Jesus nos chama como igreja, ainda que fraca em suas missões e afazeres, para chamar e anunciar o reino aceitável, o ano aceitável do Senhor. Conta-nos uma história de um anjo que, quando viu Jesus ascenso aos céus, perguntou para ele dizendo: Senhor, Senhor, o Senhor pregou lá o Evangelho, e 12 homens foram responsáveis por pregar a tua palavra, e se eles falharem na pregação? Jesus olhou para aquele anjo e falou: se eles falharem, eles não têm ninguém que possa cumprir a minha missão. E o anjo pergunta: Jesus, mas se eles falharem realmente? Jesus olhou para o anjo e falou: eles não vão falhar. E eu digo algo em alto e bom tom: eu me comprometo em não falhar, em pregar o Evangelho puro e simples. Eu me comprometo a pregar a palavra como ela é. Não me comprometo a afagar o seu ego.
Não me comprometo a falar que você vai sair daqui melhor do que você entrou, porque você vai receber uma bênção. Mas eu lhe garanto que o Evangelho será pregado neste púlpito. Doa quem doer, árduo quanto arder. Jesus Cristo será o centro desta igreja. Fique de pé comigo nessa noite, eu quero orar com vocês. Eu estava hoje meditando na Escritura, lendo a Palavra de Deus. E algo veio ao meu coração dizendo: dai-me filhos, se não morro. Dai-me filhos, se não morro. E eu falei: Senhor, por que razão o Senhor está pedindo isso? E o Espírito falou ao meu coração dizendo: há muitos filhos meus que estão perdidos do lado de fora, mas há muitos que estão preocupados com a sua própria vida, e não com a minha missão na vida deles. E eu lembrei de uma historinha que foi a seguinte: determinado homem entra na porta de uma caverna, e quando ele entra na porta da caverna, aparece um gênio da lâmpada dizendo para ele: aqui dentro tudo que você pegar é seu, mas não esqueça o mais importante. E ele estava com seu filho do lado e falou: filho, vamos entrar aqui para dentro dessa caverna e pegar tudo que nós podemos, vamos ficar ricos. Eles ficaram horas lá. E o gênio falou: a porta está se fechando, saiam, se vocês ficarem aqui dentro, vocês vão perder tudo. Então aquele homem começou a pegar tudo que era de mais importante para ele, e ele sai e a porta se fecha. E quando ele vai agradecer aos céus, porque ele está rico, ele olha para o seu lado e não consegue ver seu filho. Não esqueça o que há de mais importante. E o Espírito falou: dai-me filhos, se não morro. Nós precisamos voltar a viver o Evangelho e doar a nossa vida ao Deus do Evangelho. Deixa eu te falar um negócio: passar no concurso público é bom, ter uma casa boa é bom, mas mais do que isso, o mais importante é cumprir a nossa missão. Eu quero fazer uma pergunta aqui: quantos que estão aqui sabem do seu chamado? Levante a sua mão. Se você sabe que Deus te chamou, eu gostaria de fazer uma oração com você. Uma oração simples e breve. Eu quero que você apresente a Deus os seus dons e peça a Deus para que o ano de 2021 você possa exercê-los novamente. Não precisa de púlpitos, de nada, mas exerça os seus dons. Amém? Vamos orar todos juntos? Senhor Jesus, quando nós entramos nessa igreja, nós dobramos nossos joelhos, e durante a oração eu ouvia barulho de chuva, mas não estava chovendo, Senhor. Mas agora eu entendo que essa chuva que eu ouvia é o que o Senhor quer fazer em corações secos e ressequidos aqui.
Jesus, nós pedimos algo simples ao Senhor. Nós queremos mais de Ti em nossas vidas. Deus, eu sonho em ver cultos e pessoas que entrem aqui na igreja e quando nós formos levantar para começar o culto, possam pedir: eu não queria levantar, eu queria continuar orando. Deus, eu sonho em ver jovens que falavam: eu quero orar mais, e de repente olharem para mim e falam: eu dobrei o joelho antes de dormir, e quando eu vi já era 6 horas da manhã. Deus, eu sonho em ver pessoas totalmente integradas com sua missão em suas vidas. Pessoas que se desprendam daquilo que as atavia. Mas eu sei que o Senhor só pode fazer isso se os vasos estiverem vazios. Jesus, por isso eu faço um pedido breve ao Senhor aqui. Se alguém com os seus vasos cheios de rancor, mágoa, medo, temor, incertezas, culpa, eu não sei, que o teu Espírito possa derramar este líquido ruim para fora, e o teu Espírito possa vir a ser colocado e encher esta vida. Deus, eu sonho em pessoas que querem viver algo que jamais viveram, experiências sobrenaturais. Eu quero que pessoas falem: eu estou cansado do natural, eu quero ver o sobrenatural. Jesus, nós pedimos ao Senhor nessa hora, sopra em nós. Quebre cadeias neste lugar. Jesus, quebre cadeias neste lugar, Jesus. Jesus, quebre cadeias. Pessoas que não conseguem vencer os seus vícios, seus desejos, suas paixões, que o teu avivamento e o teu Espírito quebre cadeias nessa noite, no nome de Jesus. E nós profetizamos novas histórias aqui, novas histórias em casamentos, em vidas, em relacionamentos. Jesus, novas histórias. Traga a convicção de pecados que a tua palavra nos manda. Traga a convicção de pecados, mas acima de tudo a certeza do perdão. Jesus, aviva a nossa vida, a tua igreja, a tua obra. Dai-nos sede pela palavra, pela oração. Dai-nos fome do teu Espírito, mais do que fome da carne. Que nós possamos jejuar mais do que tudo que nós desejamos comer, porque tu és o pão da vida que nos alimenta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em 2021, eu quero mais do Senhor na minha vida. Eu quero mais do seu poder na minha vida. Eu quero mais da sua glória na minha vida. Eu quero mais do seu Espírito na minha vida. Domina todo o meu ser. E se você orou com o seu coração aberto, glorifique e exalte a Cristo Jesus nessa noite. Meus irmãos, a programação semanal permanece a mesma. Nós temos culto de ensino nessa terça-feira. Iríamos começar semana passada uma exposição no livro de Tiago. Entretanto, tive uma crise muito grande e não consegui vir, uma crise de enxaqueca muito grande e não consegui vir.
Mas terça-feira agora, se Deus permitir, estaremos começando este nosso projeto, a fim de conhecermos mais a Epístola de Tiago. Quinta-feira nós temos culto da vitória com o pastor Jorge às 19h30. Nós temos culto matinal todos os dias, das 6 às 7 horas da manhã. Nós temos escola dominical iniciando às 9 horas da manhã e culto novamente ao domingo às 18 horas. Que o Senhor possa... Que nós possamos ao longo da semana orar a Deus, buscar mais a Deus. Faça um compromisso, faça a Deus. Se eu estou orando 10 minutos, eu vou orar mais 15. Se eu estou orando 15, eu vou orar 20. Se eu estou orando 20, eu vou orar 25. Mas ao longo da semana, busque mais a Deus. Clame mais a Deus, rogue mais por Deus. E uma pergunta simples agora, que eu gostaria de fazer à igreja, que eu estava esquecendo. Há alguém em nosso meio, que não conhece a Jesus, mas quer conhecer esse Jesus, e quer aceitar Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão, que a igreja quer conhecer alguém em nosso meio. Alguém que não conhece Jesus, alguém que está ali atrás levantando a mão. Há mais alguém, meus irmãos? Há mais alguém? Há mais alguém? Se você está aqui, vem aqui mais à frente, vem à frente, eu quero orar com você. Há mais alguém que deseja conhecer esse Jesus de fato? Conhecer a uma vida vindo ao altar? Há mais alguém, meus irmãos? Jesus está lhe chamando e dizendo, eu tenho mais para dar para você. Há mais alguém? Eu não vou insistir, há mais alguém? Não há mais ninguém? Gostaria de convidar, pastor Israel, por favor, ore a Deus apresentando esta vida. Logo em seguida, o pastor Israel gostaria de dar um aviso. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Uma vida está se rendendo ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, Senhor, neste momento. Ó Senhor, para te pedir uma bênção especial, Pai, sobre esta jovem, que está se rendendo a Ti, Pai, que está entregando o seu coração a Ti. Ó Senhor, que Tu possa contemplar cada dia, Senhor, cada dia dos seus dias, Senhor, e Tu possa trazer paz, trazer a Tua bênção, que Tu possa entrar neste coração, Senhor, e render frutos. É o que te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja ainda de pé, permaneça de pé. Pedi a palavra ao presidente após a sua palavra. É um quanto melindroso. Mas nós não podemos recalcitrar. Enquanto o nosso presidente ministrava a palavra, veio ao meu coração e para confirmar algo, eu disse confirmar algo que aconteceu antes desta proposta que ele recebeu. Eu estava presente em uma viagem, não vai me lembrar agora para onde íamos, e no carro estava indo conosco, claro, com o nosso saudoso presidente, e foi ventilado este assunto, esta proposta, e dentro do carro eu pedi a palavra. Eu estava atrás do banco. Se não me engano, o pastor Israel parece que estava conosco, quando eu disse assim, olha para mim, amados, eu disse, olha, pelo que eu conheço, eu ainda falei assim, eu acho que, no dia eu falei a Aaron, né? Eu falei, a Aaron não vai aceitar essa proposta. Isso, ele nem sabia do que estava se passando, mas eu já estava sabendo. E eu disse, eu acho que, pelo que eu conheço, meu presidente, na época, pastor, e a pessoa que estava na frente, que não vou citar o nome, por questão de ética, eu disse, eu acho que ele não vai aceitar essa proposta. E alguém, não, mas tudo pode mudar, não sei o que. Eu falei, eu acho que não. Bem provável que você vai até perder tempo em fazer essa proposta.
Eu pedi a palavra para confirmar, para que a igreja saiba que o que ele acabou de falar aconteceu e eu estava presente antes da proposta chegar ao nosso hoje atual pastor, presidente, pastor Aro. Eu trouxe essa palavra, não é para bajular ninguém, mas é para confirmar o que Deus já tinha feito e preparado. A igreja tem dono, a igreja é de Jesus, mas Jesus precisa de um líder, de alguém para administrar. Que Deus abençoe, pastor Aro, pela oportunidade. Amém. Meus irmãos, como eu já disse muitas vezes e repito, o propósito sempre será maior do que a proposta. O que Jesus tem para você sempre será maior do que os pratos do diabo para a sua vida. O que Deus tem para cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Vamos estar encerrando, mas o pastor Jorge lembra a oração.